Ó, gente, a Pulga também tá estudando conosco hoje, mais brincando do que estudando, mas ela tá fazendo parte disso aqui, né? Né? Dá oi pras pessoas. Acho que ela não quer dar oi. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um capítulo do livro Nosso Lar. Hoje entraremos no capítulo 36, que é O Sonho. No capítulo anterior nós vimos, né, pra quem não sabe, já de alguns capítulos pra cá, o André Luiz, ele está trabalhando, né, agora no caso ele tá na hora extra dele, e a gente tá acompanhando, né, como está sendo esse trabalho dele. O capítulo 35 foi Encontro Singular, né, onde ele encontrou um espírito que ele conviveu na Terra, foi uma pessoa que, na verdade, ele até ajudou meio que prejudicar. Pulga. Pô. Que foi até uma pessoa que ele ajudou a prejudicar, digamos assim, o pai dele, né, no caso, prejudicou. E aí a gente vê esse reencontro e como ele age, como que ele não sabe como lidar. Foi bem interessante. Se você não viu, eu aconselho muito que você veja. E hoje entraremos no capítulo 36, O Sonho, beleza? Já deu seu like, o seu comentário, compartilhe esse vídeo, pois divulgar a doutrina espírita é um ato de caridade. Também me siga no Instagram, que é @vic_raiz. O Sonho. Prosseguiram os serviços incessantemente, enfermos exigindo cuidado, perturbados reclamando dedicação. Ao cair da noite, já me sentia integrado ao mecanismo dos passes, aplicando-os aos necessitados de toda sorte. Pela manhã, regressou Tobias às câmaras, e mais por generosidade que por outro motivo, estimulou-me com palavras animadoras. Muito bem, André, exclamou ele. Contentem, vou recomendá-lo ao ministro Genésio e pelos serviços iniciais receberá bônus em dobro. Muito bem, André, exclamou ele contente. Vou recomendá-lo ao ministro Genésio e pelos serviços iniciais receberá bônus em dobro. Ensaiava palavras de reconhecimento quando a senhora Laura e Lísias chegaram e me abraçaram. Para quem não sabe, a Laura é a mãe do Lísias, tá? Sentimos-nos profundamente satisfeitos, disse a generosa senhora sorrindo. Acompanhei-o em espírito durante a noite e sua estreia no trabalho é motivo de justa alegria em nosso círculo doméstico. Disputei a satisfação de levar a notícia ao ministro Clarencio, que me recomendou que cumprimentassem em nome dele. Trocaram observações afetuosas com Tobias e Narcisa. Pediram-me relatório verbal de impressões e eu não cabia em mim de contente. Minhas alegrias sublimes, porém, reservavam-se para depois, nada obstante o convite amável da genitora de Lísias para que voltasse a casa por descansar. Tobias pôs à minha disposição um apartamento de repouso ao lado das câmaras de retificação e aconselhou-me a algum descanso. De fato, sentia grande necessidade de sono. Narcisa preparou um desvelos de irmã. Recolhido ao quarto confortável e espaçoso, orei ao Senhor da vida, agradecendo-lhe a bênção de ser útil. A proveitosa fadiga dos que cumprem o dever não me deu ensejo a qualquer vigília desagradável. Então, olha só que legal, gente. Chegamos ao fim, né, desse trabalho, o primeiro trabalho do André Luiz, né, que foi nas câmaras de retificação, que vocês acompanharam durante os capítulos que passaram. E agora ele vai descansar. Então, o Lísias, né, ele tava na casa do Lísias, e aí o Lísias conseguiu um quartinho pra ele ali, ó. É um apartamento de repouso ao lado das câmeras de retificação. Olha só que legal. E ele foi descansar, né? E ele tava muito feliz, então ele agradeceu, ele fez uma prece a Deus por né, ele ser útil, poder servir, né? Aí, continuando aqui, daí a instante, sensações de levezas invadiram-me a alma toda, e tive a impressão de ser arrebatado em pequenino barco, rumando a regiões desconhecidas para onde me dirigia. Impossível responder. A meu lado, um homem silencioso sustinha o leme, e qual criança não pode enumerar nem definir as belezas do caminho. Deixava-me conduzir sem exclamações de qualquer natureza. Extasiado com as magnificências da paisagem, parecia-me que a embarcação seguia célere, não obstante os movimentos de ascensão. Decorridos minutos, vi-me à frente de um porto maravilhoso, onde alguém me chamou com especial carinho. André! Desembarquei com precipitação verdadeiramente infantil.
reconheceria aquela voz entre milhares. Num momento, abraçava minha mãe em transbordamentos de júbilo. Fui conduzido então por ela a prodigioso bosque onde as flores eram dotadas de singular propriedade. A derreter a luz, revelando a festa permanente do perfume da cor. Tapetes dourados e luminosos estendiam-se desta maneira sobre as grandes árvores sussurrantes ao vento. Minhas impressões de felicidade e paz eram inexcedíveis. O sonho não era propriamente o qual se verifica na terra. Eu sabia perfeitamente que deixava o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação em nosso lar e tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso. Minhas noções de espaço e tempo eram exatas à riqueza de emoções por sua vez. Afirmava-se cada vez mais intensa. Após dirigir-me sagrado incentivos espirituais, minha mãe esclareceu bondosamente. Bom, gente, então o André Luiz ele foi descansar, mas digamos que ele teve ali um desdobramento, né? Então ele foi dormir, né? Ele se deitou no caso, e aí ele sentiu uma leveza. Ele se sentiu leve, ele se sentiu bem, ó. Inclusive ele fala aí, ó, sensações de leveza invadiram minha alma. Tive a impressão de ser arrebatado em pequenino barco, né? Como se fosse um desdobramento, né? E aí ele conta, né? Ele especifica que ele estava no barco, foi levado, e aí ele encontra a mãe dele, né? A mãe dele que vive em esferas mais superiores, né? A gente já viu isso em outros capítulos. E aí a mãe dele fala para ele agora: muito roguei a Jesus me permitisse a sublime satisfação de ter-te a meu lado no teu primeiro dia de serviço útil. Como vês, meu filho, o trabalho é tônico, divino para o coração. Numerosos companheiros nossos, após deixarem a terra, demoram em atitudes contraproducentes, aguardando milagres que jamais se verificarão. Reduzem-se, desse modo, formosas capacidades a simples expressões parasitárias. Alguns se dizem desencorajados pela solidão. Outros, como sucedia na terra, declaram-se em desacordo com o meio a que foram chamados para servir ao Senhor. É indispensável, André, converter toda a oportunidade da vida em motivo de atenção a Deus, nos círculos inferiores, meu filho. O prato de sopa ao faminto, o bálsamo ao leproso, o gesto de amor ao desiludido, são serviços divinos que nunca ficarão deslembrados na casa de nosso Pai. Aqui, igualmente, o olhar de compreensão ao culpado, a promessa evangélica aos que vivem no desespero, a esperança ao aflito constituem bênçãos de trabalho espiritual que o Senhor observa e registra a nosso favor. Então, gente, olha só que lindo, né? Ela fala, a mãe aqui do André Luiz, ela falou sobre o trabalho, sobre a importância de a gente levar luz às outras pessoas. Não importa o que você faz, se você é caixa de supermercado, se você é engenheiro, o que for, não interessa. A gente sempre tem a oportunidade de levar a luz, né, a melhoria para a vida das pessoas. E eu não tô falando disso financeiramente, né, seja com conselho, com abraço, com a apresentação da espiritualidade. O que for, a gente sempre pode servir, né? Servir tanto como nos trabalhos, né, domésticos, no sentido assim, de trabalhar, agir, fazer, como também nos trabalhos espirituais, que é auxiliar, abraçar, ajudar, cooperar. Isso é muito importante e ela deixa muito claro aqui, ela fala assim, ó, nunca ficarão deslembrados na casa do nosso Pai. Ou seja, todo o trabalho que fazemos nunca será esquecido na casa do nosso Pai, né? Na casa de Deus. Ou seja, todas as nossas ajudas, os nossos auxílios, as nossas orações são lembradas, tá? Por isso que é tão importante nós buscarmos sempre ter atitudes fraternas com os nossos irmãos, para que tanto possamos ajudar, quanto nos ajudar. Porque no final, gente, nós nos ajudamos muito. Toda vez que eu ajudo uma pessoa, eu sinto totalmente satisfação e fico bem. E eu tenho certeza que vocês também são assim, né? Então, realmente, igual o Kardec sempre diz, não é fora da religião não há salvação, é fora da caridade não há salvação. A fisionomia de minha genitora estava mais bela que nunca. Seus olhos de Madonna pareciam irradiar luminosidade sublime. Suas mãos transmitiram-me, nos gestos de ternura, fluidos criadores de energias novas, a par de cariciosas emoções. O Evangelho de Jesus, meu André, continuou amorosamente, lembra-nos que a maior alegria em dar que em receber. Aprendamos a concretizar semelhante princípio no esforço diário, a que formos conduzidos pela própria felicidade. Dá sempre, filho meu, sobretudo, jamais esqueça de dar-te
mesmo em tolerância construtiva, em amor fraternal e divina compreensão. A prática do bem exterior é um ensinamento e um apelo para que cheguemos à prática do bem interior. Então, o que eu acabei de falar, gente, a ajuda ao próximo, a ajuda ao teu externo, faz com que você também faça bem pro teu interno, né? Então, olha só que linda, que a mãe do André fala aqui, né? O Evangelho de Jesus lembra que a maior alegria, né? A maior alegria em dar do que receber. Você se sente muito mais satisfeito quando você ajuda, você auxilia, você coopera, você aconselha, você abraça. Isso é maravilhoso, gente. Eu falo por experiência própria, que é uma das... as melhores sensações que eu sinto é quando eu faço alguma dessas coisas. E é muito bom. Eu aconselho que vocês façam também. Jesus deu mais de si para o engrandecimento dos homens que todos os milionários da terra congregados no serviço sublime, embora da caridade material. Não tem vergonhas de amparar os chaguentos e esclarecer os loucos que penetrem as câmaras de retificação, onde identifiquei espiritualmente teus serviços a noite passada. Trabalha, meu filho, fazendo o bem em todas as nossas colônias espirituais, como nas esferas do globo. Vivem almas inquietas, ansiosas de novidades e de distrações. Sempre que possas, porém, ouvida o entretenimento e busca o serviço útil. Assim como eu, indigente que como sou, posso ver em espírito teus esforços em nosso lar e seguir as mágoas de teu pai nas zonas umbralinas. Deus nos vê e acompanha a todos, desde o mais lúcido embaixador de sua bondade aos últimos seres da criação, muito abaixo dos vermes da terra. Gente, esse capítulo eu considero ele muito importante, tá? Porque ela tá falando sobre o trabalho útil, sobre o agir, sobre o dar, ao invés de só querer receber, né? Sobre a felicidade que nos traz em dar do que receber, né? Auxiliar, ajudar, cooperar. Então, galera, inclusive eu peço até desculpas porque os cachorros estão latindo e não tem como eu não posso fazer parar, né? Infelizmente. Então tem alguns obsessores atrapalhando, mas não vamos perder nosso foco aqui. É maravilhoso o ensinamento que a mãe do André traz para ele e para nós também, porque ela fala de coisas muito reais, tanto para a nossa vida enquanto, né, encarnados, quanto desencarnados. Então ela mesma fala que existem mentes inquietas aqui no mundo, né, no globo, que precisam de ajuda, precisam de auxílio. E se a gente puder dar um pouquinho de conselho, de abraço, de ouvir às vezes, de mostrar a espiritualidade, já é maravilhoso, né? E de alguma forma ali vai tocar a pessoa. Então é muito legal. E uma coisa que eu gostei muito que ela falou aqui, essa aqui, ó. Deus nos vê e acompanha a todos, desde o mais lúcido embaixador de sua bondade aos últimos seres da criação muito abaixo dos vermes da terra. Então, galera, Deus está sempre conosco. Sempre, quando você estiver mal, sempre lembre-se que você é filha de Deus, ou filho de Deus, né? Você é filho do Criador. Então, saiba que Ele está ali com você e que você vai conseguir enfrentar qual problema for. Minha mãe fez uma pausa que desejei aproveitar para dizer alguma coisa, mas não pude. Lágrimas de emoção embargavam minha voz. Ela endereçou-me carinhoso olhar, compreendendo a situação, e continuou. Conhecemos aqui, na maioria das colônias espirituais, a remuneração de serviço do bônus horas. Nossa base de compensação une dois fatores essenciais. O bônus representa a possibilidade de receber alguma coisa de nossos irmãos em luta, ou de remunerar alguém que se encontra em nossas realizações. Mas o critério quanto ao valor da hora pertence exclusivamente a Deus. Na bonificação exterior pode haver muitos erros de nossa personalidade falível. Considerando nossa posição de criaturas em labores de evolução, como acontece na Terra, mas no concernente ao conteúdo espiritual da hora, há correspondência direta entre o servidor e as forças divinas da criação. É por isso, André, que as nossas atividades experimentais no progresso comum, a partir da esfera carnal, sofrem contínuas modificações todos os dias. Tabelas, quadros e pagamentos são modalidades de experimentação dos administradores a quem o Senhor concedeu a oportunidade de cooperar nas obras divinas da vida, assim como concede à criatura o privilégio de ser pai ou mãe por algum tempo na Terra e noutros mundos. Todo administrador sincero é cioso.
Dos serviços que lhe competem, todo pai consciente está cheio de amor desvelado. Deus também, meu filho, é administrador vigilante e pai devotadíssimo. A ninguém esquece e reserva-se o direito de entender-se com o trabalhador, quanto ao verdadeiro proveito no tempo de serviço. Toda compensação exterior afeta a personalidade em experiência, mas todo valor de tempo interessa a personalidade eterna, aquela que permanecerá em nossos círculos de vida, em marcha para a glória de Deus. É por essa razão que o Altíssimo concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender e dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar. Olha que lindo, né? Ela tá falando aqui sobre a questão do bônus horas, né? Que é a forma deles ganharem, né? O pagamento lá no plano espiritual, a gente acompanhou aqui nos capítulos anteriores, não é dinheiro, sim o bônus horas, né? Que são horas essas que você pode usar para poder curtir, né? Sair assim com seus amigos, ir em algum teatro, alguma coisa que tem lá no plano espiritual. E você pode também acumular bônus horas para poder fazer alguma coisa. Por exemplo, eu quero, né, visitar minha mulher na terra, às vezes com os bônus horas, né? Que são méritos ali, você vai conseguir, né? E aí ela tá falando aqui sobre os bônus horas, que ela falou aqui, ó, o bônus representa a possibilidade de receber alguma coisa de nossos irmãos em luta, ou remunerar alguém que se encontre em nossas realizações. Então, é isso que eu falei, né? Serve para nos ajudar, para poder nós ajudarmos outras pessoas que amamos, ou, né, sair, se divertir um pouco, ter momentos de lazer. Mas ela tá falando aqui que em critério ao valor da hora, ou seja, quanto ele vai ganhar, não tem assim, não é estimado, você é funcionário, se você é enfermeiro, você ganha 1.000 bônus horas, se você é médico, você ganha 4.000 bônus horas. Não, pertence exclusivamente a Deus, e Deus decide isso através de espíritos que trabalham, né, em nome deles. Todos nós trabalhamos, mas tem os espíritos próprios, né, específicos que cuidam desta parte da questão dos bônus horas, certo? E aí ela continua aqui. E é muito legal que ela fala aqui. Por essa razão que o Altíssimo concede a sabedoria aos que gastam tempo em aprender. Então, né, Deus nos concede sabedoria aos que gastam, né, as pessoas, os espíritos que gastam tempo em aprender, e dá mais vida e alegria aos que sabem renunciar. Olha só que bonita essa frase. Minha mãe calou-se e eu enxugava os olhos. Foi então que ela me tomou nos braços, acariciando-me desveladamente. Qual o menino que adormece após a lição, perdi a consciência de mim, mesmo para despertar mais tarde nas câmeras de retificação, experimentando vigorosas sensações de alegria. Então ele finaliza esse capítulo, né, ali com a mãe dele, e aí ele acaba adormecendo, né? Ela fala aqui que ela pegou ele nos braços e cuidou, né, acariciou, e aí ele capotou, dormiu, né, finalizando esse maravilhoso capítulo, né, e aí ainda ele fala aqui que ele experimentando vigorosas sensações de alegria. O próximo capítulo é o capítulo 37, que é a preleção da ministra. Esse capítulo, gente, igual eu falei, esse capítulo 36, ele é um dos mais importantes também, né, acho que todo capítulo eu falo isso, esses são um dos capítulos mais importantes. Mas é que todos têm alguma coisa para agregar em nossas vidas. E esse aqui, ele falou muito sobre o trabalho útil, né? Sobre servir, sobre se sentir útil para Deus, para as pessoas ao seu redor, para os espíritos ao seu redor. Então, né, vamos buscar trazer isso para o nosso cotidiano, a ser útil, a querer mais dar do que receber. Porque é muito mais satisfatório e muito mais vigoroso, né? Você se sente muito mais completo e muito mais cheio de energia, né, e de alegria quando você dá ajuda, auxilia, coopera, né? Aconselha, ama, né? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Ó, pra vocês verem como é obsessor, agora que eu tô finalizando o vídeo, os cachorros pararam de latir. Então é legal, né, vocês verem isso, como acontece. Eles estão o tempo todo tentando atrapalhar o nosso trabalho, mas eles não vão conseguir, ok? Por isso que é muito importante que você compartilhe esse vídeo, porque você compartilhando esse vídeo vai poder chegar a mais pessoas e você estará fazendo a caridade, tá bom? Um beijo, até semana que vem, tchau!